Quando a gente fala em sobrenomes, muitas vezes a gente não sabe qual a origem desses sobrenomes, né? Hoje, Virgínio Manteço, que é genealogista, está com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Você veio fazendo uma árvore genealógica há um tempo atrás, não foi? É, eu vim com a minha árvore. E todo mundo 400 nomes saber. lá. Uma pesquisa de muito tempo, né? 26 anos. 26 anos. E também você pesquisou muito sobre a origem dos sobrenomes? Assim, porque à medida que a gente vai indo na árvore genealógica, vão aparecendo, né, os sobrenomes. Uma característica de genealogia é que quanto mais a gente vai para trás, a gente acha que está indo para frente, né? E vai para frente mesmo. E vai para frente, né? A gente progride feitas, né? indo para trás. E, claro, cada geração vão aparecer normalmente mais nomes, né? O nome do pai se repete, mas vem o nome da mãe que a gente eventualmente não sabia, né? Cada um desses é um ponto para descoberta, ponto a ser descoberto, né? No Brasil, a gente tem sobrenomes que se repetem com uma certa frequência, né? Como, por exemplo, Cavalcante. Sim. Qual a origem desse sobrenome? Cavalcante tem um sobrenome interessante, é um sobrenome de origem italiana, é dos mais antigos no Brasil. Na origem, lá na Idade Média, ele quer dizer a pessoa que andava a cavalo. Né? Cavalgando, né? Tem então, a ver. por que isso? Porque na Idade Média o cavalo era caro, né? Então, andar a cavalo era uma coisa marcante, né? Indicava status, indicava riqueza, indicava importância, né? Então, a família traz essa marca, né, de 700 anos, mais ou menos. Quer dizer, uma família que tinha cavalos, portanto, com poder aquisitivo muito alto, exatamente. E que cavalgava. Por isso, Cavalcante. Sim, ficava bonito. Né? Ficava bonito. E a gente, quando vê o sobrenome Cavalcante, nem imagina de onde vem. Agora a gente já sabe. E Silva, que também é outro sobrenome muito frequente no Brasil. Silva é o mais frequente no Brasil, né? Na lista nossa é o mais frequente. Esse tem uma origem menos charmosa, vamos dizer assim, do ponto de vista da família, destaque da família. Por outro lado, é super charmoso porque é o que é o nome mais comum, né? Ele vem de selva. De selva? De selva, lá na Idade Média. Nós estamos falando de ano 1100, 1200, assim. Eram pessoas que viviam próximos à selva, na região de matas, etc. Né? No caso específico do Silva, aconteceu no Brasil uma circunstância que favoreceu essa divulgação tão grande, né? Essa difusão tão grande desse sobrenome. Era um nome comum em Portugal, quando veio para cá, se tornou mais comum ainda, porque era comum os escravos adotarem os nomes dos senhores. Acontecia aqui, acontecia nos Estados Unidos, acontecia em outros países. Como já tinha muito Silva, multiplicou, né? E a tendência é sempre essa. Na realidade, Cátia, é interessante que a gente, quando pesquisa, descobre localmente sobrenomes que desapareceram. Por exemplo? Sobrenome, por exemplo, na minha família eu tenho sobrenomes que, na Itália, que na cidade deles não existe mais. Ou porque teve uma sequência de mulheres, por exemplo, teve alguém que só teve filhas, né? Ou porque imigraram para cá, por exemplo. Isso é bastante comum até. Mas eu acho que alguns sobrenomes sumiram de vez. Sumiram de vez. Quer dizer, famílias com poucas pessoas e que muitas vezes são mulheres. Sim. Isso em 2, 3 gerações, pronto. Sim, se calhar, pode acontecer isso. Pode acontecer. Acho que muitos acabam se perdendo, né, ao longo da vida. O que é muito curioso quando a gente descobre. Né? Isso é curiosíssimo. Né? Eu descobri um sobrenome que na Itália hoje tem 8 assinantes de telefone que tem esse sobrenome. Só 8? Só 8. E Oliveira? Oliveira tem uma outra origem. Oliveira, tem mais de uma dúzia de origens possíveis para sobrenome. Oliveira tem a ver com a árvore, né? Então, possivelmente, lá na Idade Média, tinha alguém que plantava oliveiras ou que morava num olival, num lugar. Então, como é que na verdade se origina? Isso é bom porque a gente pega o gancho para mostrar como é que a coisa originou na verdade, a médio prazo, vamos dizer assim, né? Então, uma delas é característica dos pais, né? O Pérez é um sobrenome que quer dizer filho do Pero, que é a forma antiga de Pedro, né? O Rodrigues quer dizer filho do Rodrigo. Então, Rodrigues é filho do Rodrigo? Filho do Rodrigo, Por quê? Porque vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós estamos aí em 1100, qualquer coisa assim. Até essa época as pessoas estavam espalhadas em pequenas propriedades rurais. Então tinha 20, 30, 50 pessoas. Não fazia diferença se tivesse 2 com o mesmo nome. Nessa época, historicamente, começaram a se desenvolver as rotas de comércio, né, cruzando a Europa, e as pequenas cidades. As pequenas cidades foram crescendo e surge um problema.
nós temos 20 Pedros aqui nessa E como cidade. identificar Como que nós vamos Pedro fazer? é Pedro? Então Esse é começa Pedro aí. 1, Pedro 2. Aquele é o Pedro, filho do Rodrigo. Ou Aí então- ficou o Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues. Ou então aquele é o Pedro que mora do lado do rio, é o Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro, começou assim? Gente! Ou aquele que é o Pedro que é militar, é guerreiro. Então, Pedro Guerreiro, né? O E as Pedro pessoas e o inventavam Careca, esse e o sobrenome. Careca. Pedro Calvo. Calvo é o sobrenome que nós temos aqui, temos na Espanha, temos em tudo quanto é lugar, né? Na Itália você tem Grasso, que é gordo, literalmente, né? Então, lá você teria Pietro Grasso, né? Então, característica física, característica de comportamento, né? Mas e se a pessoa não gostava do seu sobrenome? Por exemplo, isso- deram Crasso. Eu não quero ser Crasso, eu quero Mas ser... ele sei passava lá, a ser chamado, o nome não é muito uma escolha, né? O nome Então, veio naquela época não se socialmente. escolhia. Não, Porque as porque uma pessoas coisa foi chamavam, pronto. espontânea, né? O interessante do sobrenome é que foi uma coisa espontânea. Não foi uma coisa criada por lei, né? A sociedade sentiu necessidade Mas disso. também não foi cada um que inventou o seu. Eu quero ser Kátia, eu inventava um sobrenome. Não. Não. O seu, por exemplo, Fonseca, vendo o quê? Vem de um lugar e tinha vários lugares desse tipo que tinha uma pequena fonte seca. E era Você uma fala isso fonte em seca. português. É uma Kátia Fonte Seca. Um português, né? Um português Ainda bem que o curtinho, Fonte né? Seca é do meu marido, eu peguei emprestado. Nossa, hora a gente quer pôr de lá. Fonseca, virou Fonseca. Virou Fonseca. Então você tem profissão, você tem característica física, você tem característica de comportamento severo. É severo. Você tem severo e tem gentil. Eram pessoas visivelmente diferentes. Lá o antepassado, né? Mas isso devia dar cada encrenca. Dava. Porque já pensou chamar fulano severo? Eu não sou severo. O outro, gente, eu quero ser gentil, eu sou mais gentil que ele. Não, devia ser um inferno isso. Tem um italiano que é muito engraçado. Qual? O Matarazzo. Matarazzo. Que tem toda uma série de famílias Matarazzo, né? Isso vem na origem de um apelido de Materaço. Materaço quer dizer acolchoado. Então era um gordinho. Olha, ninguém imagina isso. Não. Principalmente com a família que teve sucesso Não aqui, pois ninguém a gente só pensa imagina. na família Matarazzo, nos Matarazzo, como antigamente se falava, né? Algum gordinho lá. Algum gordinho da família que acabou levando o nome. Bom, tem tanto nome pra gente falar. Eu volto já e a gente Tá bom. continua.